Olá! Hoje a gente vai dar uma olhada mais de perto no capítulo 28 de 2 Crônicas, lá na Bíblia. É a história do reinado de Acaz em Judá. E é uma história, assim, bem marcante, né? Porque o Acaz, ele seguiu um caminho muito, mas muito diferente do rei Davi, que era seu antepassado, e é sempre lembrado pela fidelidade. Exato. O texto já começa assim, mostrando que Acaz não só largou as tradições, mas ele foi atrás de práticas de outros povos, né? Fez ídolos para Baal, queimou sacrifícios no Vale de Ben-Enom, chegou a sacrificar os próprios filhos. Algo terrível, práticas que eram, totalmente condenadas. E não era só isso, né? Ele também fazia sacrifícios em lugares que eram proibidos, em colinas, debaixo de árvore, lugares que tinham essa conexão histórica com a adoração pagã. Era um desafio direto à ordem de centralizar o culto, né? É, e o interessante, assim, na narrativa bíblica é como ela liga essas ações diretamente com as consequências. O texto é bem claro. Por causa dessa infidelidade toda, Deus permitiu que Acai sofresse derrotas militares bem feias, tanto para o rei da Síria quanto para o rei de Israel. E que derrotas, hein? Pesadíssimas. Os sírios levaram um monte de gente cativa para Damasco. E o rei de Israel, o Peca, nossa, causou uma baixa enorme, 120 mil soldados de Judá mortos, num dia só. Figuras importantes do reino morreram, tipo o filho do rei, o chefe do palácio. Imagina o tamanho do desastre. E ainda por cima, os israelitas levaram 200 mil mulheres e crianças como cativos, dos próprios parentes de Judá. Isso só aumenta a tragédia, né? Pois é, eram reinos irmãos, né? Mas aí a história tem uma virada bem inesperada. No meio dessa vitória toda de Israel, surge um profeta, Odede. E ele vai lá e confronta o exército que está voltando para Samaria todo vitorioso com os prisioneiros e os despojos. A mensagem dele é um chamado à responsabilidade, sabe? E o que ele diz exatamente? Olha, ele primeiro reconhece que Deus entregou Judá nas mãos deles por causa da infidelidade, sim, mas aí ele acusa os israelitas de terem agido com uma fúria assim excessiva, um massacre tão cruel que a fúria chega aos céus. E ele pergunta na cara: mas vocês também não são culpados de pecados contra o Senhor seu Deus? É tipo um espelho na frente deles, no meio da comemoração da vitória. Ele manda libertar os prisioneiros na hora, alertando da ira de Deus contra Israel também. Caramba. E como eles reagem? Porque normalmente exército vitorioso não gosta de ser confrontado, né? Pois é, mas aqui acontece algo surpreendente. Alguns líderes importantes de Efraim, que era a tribo principal de Israel, os nomes citados são Azarias, Berequias, Gisquias e Amassa, eles ouvem o Odede e ficam do lado dele. Eles se levantam contra os próprios soldados e dizem: não, trazer esses prisioneiros para cá só vai aumentar a nossa culpa diante de Deus. A nossa culpa já é grande. De viravolta. Quer dizer, os próprios líderes reconhecendo o erro ali no calor do momento. Exatamente. Um momento de autoconsciência, assim, impressionante e um contraste enorme com a teimosia do Acais, né? E o resultado é que os soldados, pressionados por esses líderes e pela Assembleia, eles realmente soltam os prisioneiros e devolvem os despojos. O texto até descreve um ato de compaixão. Olha que interessante. Pegaram roupas dos despojos para vestir quem estava nu, deram comida, bebida, cuidaram dos feridos com bálsamo e ainda colocaram os mais fracos em jumentos para ajudar eles a voltar para casa lá em Jericó. Depois, eles voltaram para Samaria. Nossa, que atitude! Um gesto humanitário no meio de tanta brutalidade. Mas e o Acaz? Com tudo isso acontecendo, as derrotas, essa intervenção do profeta que, de certa forma, beneficiou Judá. Ele aprendeu alguma coisa? Então, infelizmente, a resposta é não. A narrativa continua mostrando que, mesmo depois dessas experiências todas, o Acaz continua no mesmo caminho. Ele vai buscar ajuda, mas não em Deus. Ele pede socorro para o rei da Assíria, o Tiglat-Pileser, para lutar contra outros inimigos, os edomitas, os filisteus, que também estavam atacando Judá. E essa aliança com a Assíria funcionou pelo menos? Que nada! Pelo contrário, o texto diz que o rei assírio trouxe mais problema do que ajuda. O Acá chegou a tirar tesouros do templo, do palácio real, dos príncipes, para dar de presente para o rei da Assíria. Mas o texto enfatiza: isso não lhe adiantou de nada. E piora,
diz que justamente nesse tempo de angústia, a infidelidade de Acaz ao Senhor só aumentou. Inacreditável. Ele chegou ao ponto de oferecer sacrifícios aos deuses de Damasco, os deuses do povo que tinha derrotado ele, achando que, talvez eles pudessem ajudar. Mas o cronista diz que isso foi a ruína dele e de todo o Israel. Ele fechou as portas do templo de Deus, quebrou os utensílios sagrados e espalhou altares para outros deuses por toda Jerusalém e pelas cidades de Judá. É basicamente uma rejeição total, né? Da própria fé, da própria herança, mesmo com todas as consequências negativas batendo na porta. Então, para a gente resumir essa história do Acaz em 2 Crônicas 28, é um relato muito forte, né? Sobre como as escolhas de um líder, principalmente quando ele abandona suas tradições e abraça práticas condenadas, podem levar a resultados terríveis, para ele e para o povo todo. Ele morre, é sepultado em Jerusalém, mas olha que detalhe, não nos túmulos dos reis de Israel. Talvez um último comentário sobre como o reinado dele foi visto, né? Exatamente. E isso deixa a gente pensando, né? Enquanto a gente vê o Acaz nessa espiral de teimosia, de infidelidade, que só piora com a dificuldade, do outro lado a gente viu um lampejo de consciência, de compaixão, justamente naqueles que eram os inimigos do momento, os líderes de Efraim. Fica a pergunta, o que essa diferença de resposta à capacidade de parar, reconhecer o erro e mudar, contra essa persistência no erro do Acaz, o que isso nos diz sobre responsabilidade, sobre a chance de correção mesmo nos piores cenários? É algo para a gente refletir, né?